Vamos falar sobre o significado das cores, mas antes de começar a falar sobre cores, sobre o que elas significam, na verdade a gente tem que olhar para o passado justamente para a gente poder entender o que está acontecendo agora, né? Entre esse período lá no passado, de 500 a.C., que é o famoso atualmente dentro da bruxaria e da literatura pagã, a gente fala antes da Era Comum, né? Que a gente entendia-se que na verdade a fabricação de velas elas sofreram muitas modificações desde lá, né? Justamente eram sebos animais que eram fabricados essas velas, né? E a gente tem que lembrar que muito do início, né? A gente tem aí a composição de velas, justamente sobre o entendimento de como elas são fabricadas, e elas vinham de origem animal, justamente do sebo, né? A gente imagina atualmente, né, as velas bonitinhas que a gente compra em qualquer local assim, atualmente elas se encontram em supermercados. Antigamente você só encontrava realmente em locais que vendiam artigos religiosos, mas na verdade elas tinham uma outra ideia antigamente, lá pela Idade Média. Essas aqui eram uma das as velas mais antigas que foram encontradas lá pelos Alpes da Alemanha. E foi justamente o período que se fabricava justamente, olha como elas eram, né? Agora você tem velas de todas as cores, né? E essas velas, na verdade, elas tinham origem no sebo animal. Então, assim, eu acho que vai acabar indo para a parte 2, mas enfim. É muito importante a gente relembrar o início de tudo isso, né? Lá pelo século XIX, que as primeiras velas coloridas, elas foram ser criadas. Então, assim, nem sempre o que a gente encontra como velas vermelhas, né? Nesse caso, elas são só para amor, ou só para paixão, ou só para sexo. Na verdade, a gente encontra dentro de outras condições, né, de outras crenças, que na verdade ela pode ter outros significados. Então é sobre isso que na verdade a gente vai falar. Em 1935 nós temos a primeira publicação pela Zora Huston sobre 9 cores de velas dentro do âmbito da magia. Nela tinha negro, lavanda, branco, vermelho, rosa, azul, marrom, amarelo e verde. Aí a gente pensa, né, caramba, década de 30, época que Garner estava começando a fazer uma revolução dentro da bruxaria, para que a bruxaria realmente, na década de 50, ela fosse conhecida por todos, né? Aí depois de muito tempo vieram os autores. E vamos para a parte 2, que eu vou falar o que aconteceu depois de 7 anos com as próximas. Será que a vela branca sempre é para cura? Será que a vela vermelha sempre é para o amor? Será que a vela preta sempre era para a proteção? Vamos descobrir agora. Seguindo a lógica justamente do primeiro vídeo, assistam lá. Então assim, depois de 7 anos, lá por 1942, apareceu Henri Gamache, que fez uma publicação. Era mais parecido com um folheto na época, né? Então só que ele ampliou, na verdade, a 13 cores de velas. E ele fazia menção justamente a velas que nunca foram faladas antes, que eram justamente as velas de reverso, a que nós conhecemos como velas bicolores ou velas de duplação. Ficava nesse folheto, na verdade, o uso da utilização dessas velas de reverso, para que elas serviam, quais cores significavam cada uma. E ele ia muito mais além. Ele, na verdade, ele excluía a cor lavanda da Zora, né, de 7 anos atrás, e incluía o roxo, que às vezes até pode ter uma leve semelhança, mas na verdade na magia não. Na publicação de Gamache, na verdade, a gente vai encontrando as tais cores: amarelo, vermelho, rosa, laranja, verde, azul, branco, negra, roxa, marrom. Aí vinham as cores das velas de reverso: vermelho e preto, branco e preto, verde e preto. Mas a gente sabe que na verdade existe também outras cores de vela reverso, que são vermelho e branca, amarelo e branca, preta e branca. Aí a gente chega na década de 80, onde Ana Riva, uma das fabricantes de produtos voodoos da época, na verdade ela ampliava essa lista de Gamache. Mas o problema é que ela fez uma mistura entre o paganismo, entre a bruxaria e o voodoo, e acabou que muitas pessoas ao longo disso ficaram desacreditadas da lista dela.
mas com o tempo ela foi aceita. Nos anos seguintes vieram autoras justamente como Denise Alvarado e Catherine Yronwode, que trouxeram justamente a forma como trabalhar com essas cores de velas e com essas velas no Voodoo, e cada um com sua forma particular. Tem a autora chamada Gerina Dante, que acredita-se que ela foi uma das primeiras autoras publicadas e traduzidas para o Brasil, falando justamente sobre bruxaria e Wicca, né? Isso, na verdade, eu não sei se eu consigo comprovar, mas fala-se sobre isso. E ela também fala sobre as cores das velas, mas é importante lembrar que ela também faz uma mistura sobre a cultura voodoo e sobre a Wicca e a bruxaria também nos livros dela. Então, assim, a gente vai acabar indo para uma parte 3, que a gente vai falar sobre os outros autores ao longo de todo esse período na bruxaria que falaram sobre as cores das velas. Parte 4 e a gente vai finalizar. E a maior parte do conteúdo que eu tirei sobre as velas para falar hoje para vocês, explicar um pouquinho sobre os significados, e lá você vai encontrar muito mais, que é justamente no Manual de Voodoo do Kefron I, onde justamente ele vem abordando a parte histórica de todo esse conteúdo sobre as velas e como elas chegaram até hoje onde estão em nossas mãos, e o trabalho com ela no Voodoo também, né? Recentemente ele escreveu o livro definitivo da magia com velas, que é o trabalho também com velas. A gente não pode se esquecer que fora as velas comuns que nós usamos, existem as velas com figuras, e aqui ele vem falando justamente sobre esse trabalho tudinho no Voodoo, que é bem interessante e é importante. É um autor brasileiro e tem todas as definições e todas as informações sobre o Voodoo de forma segura para você. Nós temos o Voodoo Herb and Root Magic da Catherine Yronwode, que ela vem falando muito mais sobre os curos herbais e outros assim por diante, mas também com trabalho com velas. E eu não posso deixar de lembrar que ele na verdade está em inglês, mas existe PDF. A gente tem o trabalho da Denise Alvarado, que é o Voodoo Dolls in Magic and Ritual. Ela vem falando também um pouquinho do trabalho. Ele também está em inglês e tem PDF. A gente tem o Stickstone Roots Bones, que é o trabalho justamente da Stephanie Rose Beard, que ela vem falando um pouquinho também sobre o trabalho com as velas na bruxaria e também no Voodoo, mas vem falando também de uma forma bem simples. Ele em inglês e tem em PDF. A gente tem esse maravilhoso trabalho justamente da Denise Alvarado, eu amo esse livro, que é o Voodoo Spellbook, que ele vem falando justamente muitas formas de se trabalhar e também muitos detalhes sobre a cultura voodoo. Ele tem em português, ele já foi traduzido, existe uma cópia dele em PDF, existe a tradução dele no Brasil já. Tem esse livro em português, que é o Grimório Voodoo, que é do Walter Peixoto. Ele é um trabalho interessante também, que ele ensina, na verdade, a prática da feitiçaria dentro do Voodoo e de uma forma bem interessante. Ele já tem em português e ele tem em PDF também. Aí você fala, ai, Bram, mas onde que eu vou conseguir esses livros? Aqui, na minha biblioteca. Vai lá no app vizinho, me procura aqui no app vizinho, no meu perfil, e me adiciona, me segue. Eu só vou passar para os meus seguidores, aquela bem chata, né? Mas assim, tem no meu perfil e eu passo o link para você da biblioteca, da qual eu passo geralmente para as pessoas que estão precisando, e lá tem a maior parte desses livros. E vamos para a última parte, que eu acredito que já é para finalizar, tá bom? Segue a última parte. Que eu não sei porque que eu nomeei o vídeo 3 de 4, que na verdade esse aqui é o 4, que é o final. Enfim, só para completar esse vídeo, essa sequência, porquê das velas, do significado das cores e assim por diante, né? Que nem sobre as cores eu falei, que eu induzo justamente vocês em si a pesquisar sobre o que realmente vocês querem seguir. Isso é muito importante, né? Nós praticamos a bruxaria, o voodoo, a Wicca como um todo, e é importante que a gente entenda que a gente pode questionar. Nós podemos ir a fundo e questionar. Nós não somos uma prática, nós não estamos em uma religião onde nós somos obrigados a ouvir, a calar, engolir isso e ir para casa, sem questionar, sem perguntar. Isso é muito importante.
né? Você deve questionar sempre. Aí você pergunta, Abraham, mas qual é as cores que eu devo seguir? Qual é os autores que eu devo seguir? Segue o que você acha interessante e importante para você, né? Eu não estou aqui para dizer o que você vai fazer. Você pode seguir qualquer tipo de autor, mas é importante que você nunca se isole apenas num comentário, né? Ah, a tal cor é isso, a tal outra cor é para isso. Na verdade, cada praticante, independente de qual seja a sua crença ou prática dentro da bruxaria, tem uma sequência de entendimento. Lembra das autoras que eu falei nos vídeos anteriores? Ou eles podem fazer uma mistureba de tudo e é isso. Mas na verdade não. Depende muito daquilo que você pratica. Então, nem sempre a vela vermelha vai ser só para amor. Nem sempre a vela preta vai ser só para banimento, para proteção, né? Então a gente vê que na verdade cada prática em si tem suas nuances de formas diferentes de se praticar. Então é muito importante que você jamais leia algo e se isole naquilo, né? Tantos autores passaram por aí, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Tantos ancestrais, antepassados que vieram aí, escreveram sobre várias coisas, as cores na bruxaria, as cores nos livros de Wicca, que a gente cansa de ver. Ah, a vela tal serve para isso. Mas será que só para isso? Então, questione sempre. Nunca se isole num comentário, tá bom? Nunca se isole apenas em um livro que você comprou. Ah, esse livro é maravilhoso, tem todas as cores de velas que eu preciso. Na verdade, não. Vá muito mais além. E como eu sempre falo, na verdade, eu sempre gosto de buscar a parte histórica para mostrar para vocês que, na verdade, não é só uma cor de vela, entendeu?